Gênesis 25, por favor. Eu preciso que a pessoa abra o coração, não é o físico, é o coração espiritual, onde está o centro da nossa vontade, das nossas emoções, da capacidade intelectual. Este coração físico é o que a Bíblia tanto diz, tanto cita, e que precisa estar aberto para que a palavra de Deus possa entrar. Ela precisa alcançar o espírito da pessoa para que ela produza frutos. Então, se a pessoa estiver na reunião, a sua cabeça está longe, a sua mente está longe, não vai acontecer nada. A pessoa está ali fisicamente, mas está pensando lá, não sei aonde, não presta atenção, não abre o coração, não acontece nada. Eu já preguei algumas vezes esta mensagem, mas eu vou repeti-la hoje. O Espírito Santo assim direcionou. Já falei um pouco a respeito disso na live de terça-feira e também de quinta-feira. Diz assim no versículo Gênesis 25, 20: Era Isaque, o filho de Abraão, de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, olhe para mim. Isaque, filho de Abraão, sempre viveu dentro de uma obediência para com Deus, né? Ele se casou, ele tinha 40 anos, mas a esposa era estéril. Uma mulher estéril naquela época, ela, ou Deus fazia um milagre, ou esquece gerar filhos. Hoje, ainda dependendo, não todos os casos, dependendo de uma situação, seja uma mulher ou um homem estéril, vai lá, pode fazer um tratamento, tem meios. Alguns casos é impossível mesmo, não consegue ter filhos, enfim. Mas naquela época era impossível. E uma mulher estéril sofria, porque ela era, pela sociedade, desprezada, era como se não tivesse valor. Em muitos casos, a mulher estéril, dependendo do marido, não por Deus, pela Bíblia, mas por questão de cultura, quando a mulher era estéril, o marido procurava outra mulher para poder gerar filhos com outra mulher. Isso era uma questão de cultura, vários viveram isso. Não é que Deus concordava e mandava fazer, cultura. Então a mulher de Isaque era estéril. Mas Isaque, por 20 anos ele perseverou em oração. 20 anos. 20 anos batendo na mesma tecla, até que Deus ouviu a oração dele. E a mulher dele então engravidou. No versículo 22, os filhos, porque eram gêmeos, os filhos lutavam dentro, no ventre dela. Então ela, na gravidez, sofreu muito, né? Os dois filhos se batendo dentro do ventre. E ela chegou um dia que ela foi orar, falar com Deus, e disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão
um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então Deus estava se referindo a um povo, Israel, e um outro povo se referindo aos árabes, né? Porque ela sofreu muito. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Esse nasceu peludo, cabeludo, enfim. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Logo em seguida veio Jacó, mas ele veio como se segurando o calcanhar do irmão. E lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Então Isaque passou 20 anos orando, né? Eu disse até que tem cristãos que não querem orar uma semana, 15 dias, um mês. Orou um mês por uma coisa, não veio, não aconteceu, desiste. Passou 20 anos orando. E nasceram os filhos. Esses foram os filhos de Isaque. Esaú nasceu primeiro. E porque nasceu primeiro, havia a bênção do direito da primogenitura. Quer dizer, o filho que nascia primeiro, ele nascia com esse direito, com essa bênção, uma bênção que era chamado de direito de primogenitura. Então ele tinha, por ser o primogênito, ele tinha direito a uma porção maior na herança dos seus pais, terra, fazenda, seja o que for a herança, ele tinha mais do que os outros. Mas não era só o aspecto material. Havia na bênção da primogenitura, o direito da primogenitura tinha um aspecto espiritual importantíssimo. Porque o primogênito, ele podia liderar espiritualmente a sua família. Então ele tinha uma posição espiritualmente falando acima dos demais. E ele podia presidir a sua família. Então, se alguém perguntasse quem é espiritualmente o líder dessa família, é o primogênito. Ele tinha esse direito. Então isso era uma bênção muito grande, uma coisa muito grande. Não era simplesmente por causa de herança e ter uma porção maior na herança. Uma coisa muito grande. Mas Esaú, eles foram crescendo, Esaú e Jacó, e o que acontecia? Esaú, ele via aquela bênção da primogenitura como uma coisa qualquer. Ele não dava importância àquilo. Aquilo para ele não tinha valor. Ele foi crescendo como quem diz, isso aí para mim não vale nada. Por outro lado, Jacó, ele queria aquilo a todo custo. A todo custo. E o caráter de Jacó, à medida que os anos foram se passando, foi demonstrando que o caráter dele não era bom. Um caráter meio que trapaceiro. Até que um dia, versículo 27, cresceram os meninos, agora já não são mais garotos. Esaú saiu, se tornou perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque, esse era um problema que havia às vezes, e muitos deles no passado, e que às vezes se repete com alguns pais nos nossos dias, né? Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Isso é um problema. A gente já explicou várias vezes. Você tem filhos, não dê preferência nenhuma.
Não venha com favoritismo, que não dá certo. Trate os filhos igualmente. Eu tenho netos. Trate da mesma forma. Ame da mesma forma, trate da mesma forma. Nunca esse aqui é melhor, esse aqui é pior, favoreço esse. Não faça essa besteira, porque isso gera guerra depois. E isso pode traumatizar um que é desprezado, enfim. Então, seja filho, seja neto. Só que lá o que havia? Isaac, esse foi um erro de Isaac, né? Isaac, ele tinha uma tendência mais para o Esaú, porque Esaú fazia umas comidinhas boas e ele, né? Mas está escrito aqui, ele se saboreava da comida de Esaú. Já a esposa Rebeca, ela era mais voltada para Jacó. Essa coisa normalmente dá problema, mas o mais importante aqui não é isso. Tinha Jacó, versículo 29, feito um cozinhado, e esmorecido veio. Então Jacó fez um cozinhado. Quando esmorecido, cansado, com fome, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te, me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse-lhe Jacó. O caráter dele não era bom, né? Ele podia dizer: não, está aqui, vamos rachar aqui o almoço aqui, vamos rachar a comida aqui e tal. Não fez isso. Ele aproveitou a fraqueza do outro, o desespero do outro com fome, e ele disse: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, esse era o coração de Esaú, ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então não vou entrar aqui no assunto de Jacó, porque Jacó comprou o direito, depois ele teve que enganar o pai dele. Esse negócio custou a vida inteira, ele sofreu a vida inteira. Jacó se tornou até um dos patriarcas de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Mas porque ele enganou o pai para pegar a bênção. Por quê? Porque antes do pai morrer, tinha que chamar o filho e abençoá-lo, impor as mãos, de um aspecto espiritual. E quando já Isaac estava velho, não estava enxergando bem, e falou: olha, eu estou perto de morrer, eu vou chamar Esaú para abençoar. A esposa de Jacó, de Isaac, Rebeca, o que fez? Chamou o filho, chamou Jacó, falou: ó, o teu pai vai abençoar o teu irmão. E o teu irmão foi lá no campo buscar alguma coisa para fazer um guisado para ele aí, depois ele vai abençoar o teu irmão. E Jacó disse, teve um momento de lucidez, com todo o caráter trapaceiro que teve durante anos. Ele disse: mas como é que eu vou fazer? Porque o meu irmão é peludo nos braços, pescoço, e eu sou liso. Aí a mãe falou: não, vamos, se o meu pai souber que a gente está enganando ele, vai vir maldição sobre mim. E ela estava tão cega por sentimento, que ela disse: não, que venha a maldição sobre mim, não sobre você. E aquilo custou caro para ela, porque depois daquele dia ela nunca mais viu o rosto de Jacó, porque a confusão foi tão grande que ele teve que fugir. E Esaú, velho, na hora lá, o que fizeram? Pegaram, a mãe deu a ideia: vamos pegar um cabrito, uma ovelha, pega os pelos dela, cola no teu corpo, e quando o teu pai te apalpar, ele vai pensar que é o teu irmão, e veste a roupa dele. Foi uma trama.
Isaac, sem enxergar, na hora ficou em dúvida: é você mesmo? Ele mentiu, falou: não, eu sou Esaú. Colocou as mãos no braço dele, no pescoço, acreditou que era Esaú e abençoou. Aí Jacó saiu dali com a bênção de Deus que ele conquistou na trapaça. E aquilo lhe custou a vida inteira. Sofreu a vida inteira. Porque ele também foi enganado. Enganado pelo tio, trabalhou 14 anos de graça para casar com a mulher que amava. Jacó colheu muito fruto ruim, consequências pesadas. Por quê? Porque ele quis a bênção de Deus na trapaça. A bênção de Deus não vem na trapaça, não vem no engano, não vem na malandragem. A bênção de Deus vem por meio da obediência, da fé, da fidelidade para com Deus. Nunca vai vir na trapaça, mas muito bem. E Esaú? Esaú ficou marcado na Bíblia como profano, porque ele desprezou a bênção de Deus. E isso ficou na Bíblia. Então, aqui no livro de Hebreus, deixe-me ler aqui, capítulo 12. E nós temos que aprender muito com este episódio. Hebreus capítulo 12, do versículo 14 em diante. Segui a paz com todos. Isso quando é possível, né? Quando é possível. Nem todo mundo quer paz. Às vezes a gente quer paz, tem gente que quer guerra. Não é possível com todo mundo, mas na medida do possível, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando, prestando atenção, diligentemente, com responsabilidade, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um respato, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. A gente tem que, o cristão, ele tem que ter consciência espiritual, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter prudência, para nunca cair no erro de desprezar as coisas de Deus. Aquele direito de primogenitura tinha um aspecto material de receber herança, porção dobrada, mais do que os outros irmãos. Mas esse não era o ponto principal. O ponto principal daquela bênção era o aspecto espiritual. Havia o direito de liderar espiritualmente. Aquilo não podia ser tratado de qualquer maneira, de qualquer jeito. E aquilo também custou caro para Esaú, porque depois que Isaac abençoou Jacó, enganado, pensando que era o primogênito, enganado, ele pôs as mãos e abençoou. Em seguida chega Esaú, e aí ele descobre que o pai havia abençoado o irmão. Isaac ficou indignado e disse: agora eu já abençoei o teu irmão, o que resta para você é servir o teu irmão. Ele chorou, ficou amargurado,
A amargura é um problema sério. Vai lidar com uma pessoa amargurada, é osso. Vai lidar com uma pessoa amargurada. A pessoa amargurada é difícil de suportar, porque a amargura é um problema gravíssimo, né? E muita gente carrega por aí. Tem gente amargurada, tem gente que é mais do que amargurado. Então essas pessoas, elas não têm paz, elas não querem que ninguém tenha paz, elas carregam dentro de si amargura por algum motivo, e se depender delas, elas fazem um monte de gente sofrer porque elas são amarguradas. Elas é um problema sério. Então ele chorou, se tornou uma pessoa amargurada, mas não houve arrependimento no coração de Esaú. E ele ficou marcado na Bíblia como impuro e profano. Por quê? Porque ele desprezou a bênção da primogenitura. Ele passou um momentozinho de dificuldade, chegou com fome da caça, e ele disse: o que me adianta esse direito de primogenitura? Morrendo de fome. Como quem diz: pô, nem saber disso aí, eu quero um prato de comida, toma aqui. Jurou, trocou. Jacó colheu anos e anos sofrimento. Foi enganado diversas vezes, porque ele enganou o pai. Ele tentou conquistar a bênção de Deus na trapaça. E está cheio de gente por aí assim, que quer conquistar a bênção de Deus na trapaça. A bênção de Deus não vem por trapaça. A bênção de Deus, manifeste ela em qualquer aspecto, ela tem um aspecto espiritual. Você não conquista a bênção de Deus na trapaça. Então ele colheu muito fruto, consequências pesadas durante muitos anos. Depois, mesmo que Jacó tenha tido lá a sua experiência com o anjo de Deus e lutou a noite inteira, agora você não vai ser mais Jacó, usurpador. Você será chamado Israel. Houve uma mudança ali no coração, no caráter dele a partir dali, mas ainda assim, depois os filhos o enganou, dizendo que José havia morrido. E ele passou 20 anos enganado, pensando que o filho tinha morrido. E os outros irmãos tinham vendido o filho, um dos filhos, José, para o Egito. Ele colheu muito. Mas e Esaú? Esaú ficou marcado como impuro e profano. Então, na vida, tirando, vamos separar o aspecto espiritual, Deus, coisas de Deus, as riquezas espirituais que Deus concede, as bênçãos. Na vida, já não se deve desprezar nada e ninguém. Desprezar nada e ninguém. Não despreze nada. Não despreze absolutamente nada. Não é colocar o coração nas coisas, mas não despreze nada. Quando nós nos voltamos para Deus e passamos a ter esse privilégio de conhecer Jesus, conhecer o Evangelho, conhecer a verdade, aí nós temos que abrir ainda mais os nossos olhos. Eu tenho a oportunidade de ir à igreja orar. Eu tenho a oportunidade de congregar, de buscar a Deus, de ouvir a palavra de Deus, de me envolver com Deus, de desfrutar da presença de Deus. Eu não posso cair na besteira de desprezar isso, porque se eu desprezo
Se a pessoa despreza, isso vai lhe custar muito caro depois. E tem gente que está colhendo fruto, consequências pesadas, ruins, difíceis, porque elas desprezaram aquilo que Deus concedeu. Elas desprezaram a presença de Deus, elas desprezaram o privilégio de congregar, elas desprezaram o privilégio de estar no meio de outras pessoas de Deus, elas desprezaram o privilégio de poder ir lá adorar a Deus, elas desprezaram aquilo que Deus deu, elas desprezaram. E hoje, muitas delas estão chorando amargamente, porque elas não enxergaram as riquezas que Deus colocou nas mãos delas. Elas não enxergaram. Elas viram as coisas de Deus na mesma ótica que Esaú via a bênção da primogenitura. Ele levava aquilo, essa é uma coisa que estava com ele, porque ele nasceu primeiro, essa bênção vem, esse direito está com ele. Mas como é que ele enxergava aquilo? Ele enxergava aquilo de uma maneira desprezível, até que chegou um momento que ele passou por uma pequena dificuldade. Deus não iria permitir que ele morresse, não ia permitir, só porque ele veio com fome. Aí o irmão com um caráter ruim, ele disse: me vende. E ele abre a boca e diz: não, mas o que me interessa? O que me adianta ter o direito da primogenitura se eu estou aqui com fome? Me dá aqui o prato e toma aqui. Ele passou uma coisa extraordinária. Ele vendeu, ele entregou uma coisa extraordinária que nunca deveria ter feito. E isso, a consequência disso, ele teve que arrastar a vida inteira, a ponto de anos e anos e anos depois, o Espírito Santo usa o autor de Hebreus para dizer: olha, não sejam impuros e profanos como foi Esaú. Então nós temos que lembrar constantemente disso. Estar na presença de Deus, para alguns, parece besteira. Parece besteira estar na presença de Deus, porque esqueceram o que é estar fora da presença de Deus, porque esquecem o que vai acontecer com aqueles que vivem e permanecem fora da presença de Deus. Eles esquecem disso. Qual é o futuro? Futuro no porvir para quem permanece fora da presença de Deus. O futuro é condenação eterna. Não é passar um mês no inferno, uns 3 meses lá, depois sai. Não tem isso. O futuro, para quem permanece fora da presença de Deus e sem a salvação, é a condenação eterna. Pode ter vivido 80 anos aqui, ou viveu 90, ou fulano chegou a 100. Difícil, mas chegou. E agora? Morreu. Agora não são mais 100 anos no inferno. Agora não serão 150 anos no inferno. Agora, eternamente na condenação eterna. Eternamente condenado no sofrimento. E não tem volta. Não tem volta. Então muitos desprezam as riquezas que Deus concede. Eles desprezam o fato de estar na presença de Deus. Desprezam o fato de ter uma igreja onde eles possam ir lá congregar.
eles desprezam a palavra de Deus, eles desprezam as oportunidades que Deus deu, que Deus dá, eles desprezam as bênçãos que Deus dá. Então, quando uma pessoa recebe tanta coisa que Deus concede, e ela tem uma visão, a ótica dela em relação àquilo é de uma maneira desprezível, vai chegar uma hora que alguma coisa vai acontecer e aquela pessoa vai também trocar. Eu troco tudo que Deus está me dando por isso ou por aquilo outro. Tem gente que saiu da presença de Deus porque foi fraco, passou um momento difícil, foi fraco, saiu. Tem gente que às vezes foi humilhado dentro de uma igreja, foi pisado, foi injustiçado, né? Se deixou levar, ao invés de eu vou para outro lugar buscar Deus, eles deixaram aquela coisa entrar, abandonaram a presença de Deus porque outros pisaram, humilharam, injustiçaram eles. Tem gente que saiu da presença de Deus porque desprezou tudo que Deus havia dado. A pessoa não pensa, não raciocina assim, caramba, são agora quase 8 bilhões de pessoas no mundo, quase 8 bilhões de pessoas. Quantas pessoas no meio nesse universo de quase 8 bilhões? Quantas pessoas estão salvas? Poucas. Quantas pessoas sabem que Jesus é Senhor? Não muitas. Quantas pessoas elas têm o privilégio de poder buscar a Deus, estar na presença de Deus, ser abençoado por Deus, receber tudo que Deus tem para dar? Não são muitas. Mas às vezes há pessoas que têm tudo isso. E a visão que elas têm em relação a tudo isso é uma visão como aquela de Esaú, como Esaú. Jacó, o problema dele foi a trapaça. Mas ele via aquela bênção como uma coisa importantíssima. Tanto é que ele queria aquilo a todo custo. Só que ele foi pelo caminho errado. Ele foi na trapaça tentar conseguir aquilo. E custou a vida inteira aquela trapaça. Então é muito importante que cada um se conscientize daquilo que, da maneira pela qual você está enxergando o que Deus te concedeu. Como é que você enxerga? De que maneira você vê o que Deus te concedeu? Você vê isso e dá todo valor, todo valor. Quando a gente dá valor é uma coisa. Quando a gente não dá muito valor é outra coisa. E quando não se dá valor é outra coisa. Por isso que tem gente por aí, e eu conheço muitos casos de gente que está num fundo de poço que você não imagina. Não imagina. Gente que um dia esteve na presença de Deus e que foram abençoados por Deus. Gente que tinha certeza da salvação, gente que tinha o Espírito Santo, gente que tinha a presença de Deus, gente que até pregou o Evangelho para os outros, até orou pelos outros. Hoje eles estão vivendo no fundo do poço que você imagina. No poço. Tem gente que pregava, hoje está usando cocaína. Tem gente que orava pelos outros, hoje está servindo os demônios de novo. Tem gente que foi muito abençoado por Deus, hoje está numa miséria, passando fome, precisando de um prato de comida de alguém.
E quem são essas pessoas? São pessoas que um dia receberam muita coisa de Deus, muita coisa. Achei um privilégio muito grande. Receberam muita coisa de Deus. Mas elas olhavam para tudo aquilo, uma coisa assim, porque às vezes quando já está na presença de Deus, já foi abençoado, já está sendo abençoado, já está alcançando, já conquistou tanta coisa. Às vezes a pessoa, ela vai enxergando aquilo como se, isso não é tanta coisa assim não, perde para ver, perde para ver, perde para ver. Perde tudo que Deus deu para ver se não é muita coisa. E às vezes, muitos deles olham e fazem como fez Esaú. Então você tem que, todos nós temos que aprender a dar valor ao que Deus concede. Eu entro aqui para orar, quando eu chego aqui cedo, abro ali, eu agradeço a Deus. O lugar aqui não é próprio, não é nosso, mas eu digo obrigado por essa porta que o Senhor abriu. A primeira coisa que eu falo com Deus. Não tem nada de luxo aqui, nem queremos. Algumas coisas, se pudéssemos, já tínhamos melhorado, mas eu não posso sair fazendo as coisas de qualquer maneira e desprezar os outros que estão precisando do nosso apoio lá fora. Não posso. Não é falta de visão. Não é falta de visão. Mas eu agradeço. Lá na África, milhares de pastores pregando debaixo de uma árvore. Ali é a igreja deles. A igreja deles é ali. A igreja deles é ali. Eles pregam debaixo de uma árvore. E às vezes eles estão ali há anos, mas esse pastor não tem visão? Não, ele tem visão. E quando chove, chuva, e o sol, debaixo do sol. Mas por que esse pastor não sai daqui, debaixo da árvore, e vai lá alugar um prédio? Porque ele tem que ter dinheiro para isso. E ele está pregando para muita gente que vive numa profunda pobreza. Eu estive ano passado, 2022, em Moçambique. Fomos para vários lugares pregar na província de Nampula, é o estado, né? E lá, assim, uns 40 minutos da onde fica a igreja do Novo Nascimento, o pastor disse: olha, tem um pastor está esperando muito pelo senhor lá. Eu falei: não, nós vamos, não importa se nós passamos, alguém foi nos buscar de carro, nós passamos em lugares a miséria é tão grande, a feiura é tão grande, a miséria é tão grande, que você não tem ideia, só se você olhar e falar assim: caramba, eu não imaginava que isso existia. Você pode entrar pior favela do Rio de Janeiro, São Paulo, no lugar que você fala assim, é o mais miserável possível, não se compara. 40 minutos, quase 40 minutos dentro da van, não, dentro de um carro, buraco, pedra, barro, você tem que pôr um monte de pano no rosto, poeira. Não adianta você pensar que você vai chegar lá legal, arrumadinho, não tem como. Chega lá, tu vai ter que sacudir um pano. Quem tem muito cabelo, não é o meu caso, tome de poeira, vai estar com o cabelo pintado sem querer ter pintado. É isso aí. Aí você olha assim, aí eu olhei assim, tinha umas 200 crianças sentadas debaixo de uma árvore e a professora de pé dando aula para as 200. E elas tudo no chão, escrevendo no chão. A pastora nunca tinha ido na África, se pudesse ela chorava direto lá.
Primeira vez que fui na África. 200 crianças no chão. E a professora falando, os carros passando, poeira, barulho, cachorro na rua, e as crianças lá tudo desesperadas, querendo aprender. Querendo aprender. Sabe? Mas tem uma escolinha aqui simples, tem ar-condicionado, cadeira. Isso aqui é um palácio, e às vezes tem gente que não dá valor. E acha que tinha que ter alguma coisa a mais. Aí fui para a igreja, eu tenho que falar, fui para a igreja do pastor fazer a reunião. Fiz a reunião, devia ter umas 60 pessoas, um lugar pequeno, o pessoal esperando a gente com maior alegria. Acabou a reunião. O pastor falou: bispo, eu fiz uma comida aqui. Tem até uma foto aí, a gente já pôs. Eu estou finalizei um livro, graças a Deus, botei essa foto lá. Pastor, as pessoas com o maior prazer vieram, um altar pequenininho, aí acabou o culto, umas bandejas com macarrão, pão, a gente não estava nem com fome. Pô, maior respeito. Eu falei: não, nenhum problema. Aquele macarrão, aquela comida que eles fizeram ali, você imagina o esforço que eles fizeram para poder me recepcionar. Eu nem pedi aquilo. Aí eu queria lavar as mãos, aqui cheio de poeira para poder comer, né? Onde é o banheiro? O banheiro é uma casinha de palha. Então uma casinha de palha assim, 12 metros. Um balde de água. E se a pessoa quiser fazer suas necessidades, desculpe falar, é um buraco no chão. É ali que esse pastor, a família dele, todos usam, é ali. É chão e um buraco no chão. Ah, esse pastor é relaxado, tem visão. Não se trata disso. Não se trata disso. Para ter um vaso sanitário numa casa como é comum aqui, é muito difícil. É muito difícil. Mas você vê as pessoas caminham às vezes 10, 15 quilômetros debaixo de uma, como é que se fala? De uma poeira tremenda, pedra, chão duro, mas vão buscar Deus. O pastor, para ir para a casa dele, o pastor que é responsável pela igreja lá, para ir para a casa dele, separa numa pista. Você tem que andar 40 minutos a pé. Ah, mas se arrumar um carro, o carro não passa. O carro não passa. São pedregulhos, poeira, não passa. O carro não passa. Mesmo assim, com todas essas lutas, você vê essas pessoas dando maior valor ao que tem. Na igreja não tem banheiro. Não tem banheiro. Aqui tem, sei lá, 2, 3 banheiros, sei lá. Não tem banheiro para ninguém. Não tem banheiro. De 10 igrejas lá em Moçambique, você vai... De 10 você vai achar banheiro em uma. 9 não tem. Bebedouro. O que o pastor faz é botar um galão de plástico lá na entrada, com água que não tem tratamento nenhum. E as pessoas estão com sede, pegam uma caneca e bebem a água. Ah, esse pastor é relaxado. Não é relaxado. Não é relaxado. É que não tem condições para ter um banheiro. Ele vai ter que se esforçar muito. Ter um banheiro. Não tem esgoto. Entende? Não tem. E às vezes, ser cristãos com tanta coisa que Deus concede, eles não dão valor. O pastor dizia lá
uma igreja na África, um pastor da rede. Eu tenho 180 membros na igreja. Ore por nós. Nós precisamos de Bíblias. Nós temos 180 membros. Na igreja só existe um exemplar da Bíblia. É a minha. O pastor tem uma Bíblia que ele usa para pregar. E os outros membros? Ninguém tem Bíblia. E membros que tem 2, 3, 4, 5. Tu leu a Bíblia hoje? Ontem não deu, correria. Beleza. Tem gente que não tem uma. Não tem uma. Eu já estive em Moçambique, fiz reunião. Aliás, na última que eu fiz, na última viagem. Acabou o batismo, tivemos que atravessar um rio. Pastor, para a gente não pegar um problema sério lá, eu já estava gripado a beça lá, porque fiz um batismo num dia, no outro dia fui no seminário, tinha que atravessar o rio, ninguém falou nada para a gente, andamos 40 minutos a pé, da onde estávamos hospedados até chegar lá no seminário, era na montanha, 40 minutos a pé, até que tinha um rio, os pastores disseram, bispo, é do outro lado. Eu já estava, a pastora também, o rio cheio de micróbio, bactéria, tudo que você imagina tem ali, mesmo sendo água clara. Não, a gente carrega o senhor. Eu falei, não, insistir. Eu falei, não, me arruma um plástico, qualquer coisa aí, eu entro aí. E eu de sapato, ninguém avisou. Não, nós vamos levar o senhor nas costas. E a pastora também. Eu falei, rapaz, insistiram tanto, quase que... Eu falei, cara, tá bom então, agradeço. Atravessou a gente, tudo bem. Quando volta, fiz a reunião no seminário, antes de atravessar de volta, vem um pastor e diz, bispo, isso é um pedido para o senhor? Eu falei, faça, se eu puder. O senhor pode me dar a sua Bíblia? Porque eu não tenho nenhuma Bíblia. Um pastor, ele não tem uma Bíblia. Você é pastor relaxado? Não é relaxado. Não é relaxado. Uma Bíblia custa lá quase que 40% de um salário mínimo de lá. A pessoa fala, ou eu como, ou eu compro comida, ou o que eu faço? E como nós levamos algumas Bíblias, eu chamei o pastor ainda tem Bíblia, nossa, a gente trouxe, tem ainda 2, 3. Pô, dá uma para o pastor. Então, às vezes, aqueles que têm muito, que recebem de Deus muito, que têm muito, às vezes eles olham assim, igual Esaú. E às vezes outros que não têm nada, estão chorando para ter o mínimo que muitos têm e dão todo o valor, e outros, por outro lado, desprezam. Então, você já deve ter ouvido essa mensagem, mas esse é um tipo de mensagem que a gente tem que constantemente dar uma olhadinha e falar, opa, eu não posso desprezar nada, não posso desprezar nada, não posso. Eu tenho que agradecer, mas não é só agradecer, é mostrar na prática que eu dou valor, porque só agradecer de boca não funciona. Peraí, está chovendo, está frio, dependendo de quem for, não está indo na igreja hoje não, trabalhei a semana inteira, tal, eu tenho que lembrar. Tem gente andando 40 quilômetros a pé para poder chegar numa igreja, né? Tem gente por aí lutando muito para ter o pouquinho que eu tenho. Faça isso constantemente. Faça isso constantemente para você não cair no mesmo erro que Esaú, porque às vezes o desprezo vai acontecendo aos pouquinhos, vai desprezando, só que Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não aceita ser desprezado
e nem aceita que venhamos desprezar aquilo que Ele nos concede. Ele não aceita isso, Ele não aceita isso, não aceita. Vai chegar uma hora que Ele vai se manifestar, vai chegar uma hora que Ele vai agir ou vai permitir que alguma coisa aconteça, e a pessoa vai colher a consequência do desprezo que ela está tendo, que ela está demonstrando em relação a Esaú. Eles cresceram, eram garotos, não entendiam nada, mas foram crescendo, só que aquilo dentro dele era visto como uma coisa assim que por uma situação tão pequena, ele foi caçar. E quando ele voltou da caça, ele voltou cansado, com fome. Ora, ele podia, me vende, não, de jeito nenhum, isso aqui é uma riqueza que eu tenho, essa é a bênção, eu vou desagradar a Deus? Não, Deus, eu nasci com essa bênção aqui, eu nem, eu posso até morrer de fome aqui, mas eu não troco a bênção de Deus por nada. Não, ele fez o contrário. O que me adianta esse direito se eu estou aqui com fome? Toma aqui e lá. E ficou conhecido como profano e como impuro, porque desprezou. Então nós vamos orar. O que se deve fazer? Você deve analisar de que maneira eu tenho enxergado tanta coisa que Deus me concedeu. Eu tenho dado valor, importância, ou eu tenho desprezado? Ou eu tenho conduzido a coisa na base do desprezo? Não despreze nada do que Deus tem dado, porque você vai agradá-lo dessa forma. E desprezando, não esqueça, eu recebo mensagens de pessoas que foram de outras denominações, de tantos lugares, e às vezes eu recebo mensagem de gente que está chorando, lá não sei de onde, está chorando, porque foi curado, foi liberto, conheceu Jesus, certeza de salvação, foram abençoados, uma igreja para ir buscar Deus corretamente e tal, e eles levaram a coisa assim, Chega uma hora que Deus, o próprio Deus fala, você está desprezando o que eu te dei, então me dá aqui de volta. A coisa funciona mais ou menos assim. Então me dá de volta aqui o que eu te dei. Me dá de volta. Por quê? Porque desprezaram. Então, às vezes, as pessoas esquecem disso. Deixa eu só ler aqui para a gente poder orar, por favor. Versículo 17. Pois sabeis, Hebreus 12, 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, muito importante a gente dar valor ao que Deus nos tem concedido, tá certo? Entenderam, sim ou não? Vamos buscar a presença de Deus, e você deve olhar para você. Se você diz assim, eu tenho meio que desprezado, eu não tenho dado muito valor ao que Deus tem me dado, arrependa-se profundamente, antes que seja tarde, antes que Deus fale assim, me dá, já que você está aí, não dá valor, vou dar para outro, que a coisa funciona assim. Fique de pé, por favor, feche os olhos, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, e nosso Pai, e nosso Rei, em nome de Jesus, eu peço para que o Espírito Santo venha falar aos corações. Muitas são as pessoas que, como Esaú, enxergavam tantas coisas que o Senhor concedeu de um modo desprezível.
Elas simplesmente desprezaram tantas coisas que o Senhor havia concedido. E isto se repete, não apenas Esaú, que desprezou a bênção, o direito da primogenitura, e ficou marcado como impuro e profano. Muitas pessoas têm desprezado tanta coisa que o Senhor tem dado. O privilégio de estar na tua presença, o privilégio de te buscar, a fé que o Senhor concedeu, salvação, um lugar para congregar. Muitas pessoas têm desprezado a tua palavra, têm desprezado as bênçãos que o Senhor lhes concedeu. Eu peço para que o Espírito Santo fale com aqueles que têm desprezado como Esaú, para que haja arrependimento, porque com ele não houve arrependimento. Houve lágrimas, mas não arrependimento. E porque não houve arrependimento, ficou marcado como profano e impuro. Ó Espírito Santo, abra os olhos espirituais daqueles que têm te desprezado, daqueles que têm desprezado a tua presença, que têm desprezado as tuas bênçãos, que têm desprezado, Senhor, o privilégio de se reunir para te buscar, que tem desprezado as vitórias, as respostas, as bênçãos que o Senhor lhes concedeu, lhe tem concedido. Fale com eles antes que eles troquem a tua bênção, e não só a tua bênção, tantas outras coisas, por alguma coisa, e também fiquem marcados como impuros e profanos. Oh meu Deus, engrandecido seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. O Senhor nos concede riquezas extraordinárias que dinheiro nenhum neste mundo compra, que a pessoa mais rica deste mundo não pode comprar. O Senhor concede riquezas que a fama não compra. A pessoa mais famosa deste mundo não tem como comprar e possuir. Oh, nós te glorificamos. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus o que Ele tem concedido. Mas não só agradeça, na prática é que devemos provar que
damos valor, que valorizamos aquilo que Deus nos concede. Ó, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, o arrimo da nossa sorte, Tu és a garantia do nosso futuro. Nos amaste de tal modo que deu e deste o Teu Filho para morrer por nós. Jesus fez por nós o sacrifício que ninguém poderia fazer e nem faria. Morreu por nós, nos trouxe perdão, certeza da salvação, o que tantas pessoas deste mundo não têm e nem terão. Os teus ouvidos estão atentos para o nosso clamor, a nossa oração a qualquer momento. As tuas mãos estão estendidas para salvar, os teus ouvidos prontos para ouvir. Tu disseste: eu não vos abandonarei, nem desampararei. O Senhor garante que, enquanto estivermos contigo, o Senhor estará conosco. Nada poderá nos separar do teu amor. Nem perigo, nem espada, nem nudez, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir. Tu nos deste a certeza da vida eterna, a garantia da vida eterna, Senhor. Não há palavras que possam expressar o quanto devemos a Ti. Ó, glorificado seja o Teu nome. Venha e sopra o Teu Espírito, a Tua presença sobre os que estão aqui Te adorando, Te glorificando, Te buscando. Dá, Senhor, a Tua presença, dá o Teu Espírito, dá a Tua força, dá a Tua graça. Dá, Senhor, a riqueza da Tua presença, esta riqueza que todo o dinheiro deste mundo junto jamais poderá comprar. Exaltado seja o Teu nome. Perto quero estar, junto aos Teus pés, junto aos Teus pés. Pois prazer maior, pois prazer maior não há que me render e Te adorar, que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei.
Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei Somente a Ti. somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei Somente a Ti. somente a Ti, Jesus. Adore a Deus. Glorifique a Deus. Agradeça a Deus. Receba a sua presença, sua força, sua graça. Por mais que venhamos expressar gratidão, jamais conseguiremos expressar o quanto nós devemos a Ele. E muito mais do que palavras e com palavras, Ele quer ver que as nossas atitudes, de fato, de verdade, demonstram que somos gratos, que damos valor a tudo que Ele nos tem concedido. Ah, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor. O que o Senhor nos concede, não há dinheiro no mundo que pague. O que o Senhor nos concede é incontável. Tu és o nosso Deus. Por isso o salmista disse: quisera eu contar todos os benefícios que o Senhor nos tem dado, mas aquilo não era possível. Oh, nós Te glorificamos. Abençoe o Teu povo com a Tua presença, com a Tua força, com a Tua graça. E que, em nome de Jesus, no coração deles exista de fato gratidão e valor a tudo que o Senhor tem dado. Seja glorificado, meu Deus. Seja engrandecido, aleluia, exaltado ao nosso Deus, o Deus vivo, verdadeiro, que ouve, que responde, que salva, que transforma, que abençoa. Que a Tua presença venha sobre os que de todo o coração estão Te buscando. Aleluia. Te louvarei. Não importa mais se adorarei. Adorarei Somente a Ti, Jesus. somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Adorarei Somente a Ti. somente a Ti, Jesus. Te
Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem